a minha geração. Como é que é a música deste programa? A minha geração. Estás nervoso! Que é assim que te metes, as pessoas estão nervosas. É para ver a afinação. Eu estou sempre desafinado. Não, já ouvi cantar essa música melhorzinho. Queres tentar mais uma vez? A minha geração. Opa, estou a crinjar. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem jornalista de política, atualmente ao serviço do Jornal Público, faz a cobertura do Partido Chega. Cresceu numa quinta em Guimarães, onde viveu até aos 19 anos, no seio de uma família conservadora, aparentemente não tão conservadora quanto o partido que acompanha por obrigação profissional. Antes do Público esteve no Jornal Sol e no I, onde levou a porrada da sua vida, e depois no Jornal Tal e Qual, uma experiência mais leve e bem divertida. Crescer numa quinta rodeado de beleza e entrega a algum isolamento moldou-lhe a maneira de ser, é atento à beleza, dá-se bem com a solidão e só dorme realmente bem fora da cidade. O jornalismo aconteceu-lhe por acaso, regressado de Inglaterra, onde fez um mestrado em Filosofia Europeia Moderna e Pós-Moderna, na London School of Economics. A tese de mestrado versou a filosofia pós-moderna que cruzou com a cultura digital para defender que os memes, ou os memes, são uma expressão manifesta da pós-modernidade. Uma versão adaptada desta tese sobre memes acabou por ser publicada na revista do Expresso. Henrique Pinto Mesquita, muito bem-vindo. Obrigado. Isto é mesmo a sério? Uma tese sobre memes? Mesmo a sério. Antes de mais, o que é um meme? Porque há pessoas que nos estão a ver, mais velhas, na RTP3, por exemplo, que podem não estar familiarizadas com este conceito. Ok, então, um meme, do ponto de vista ortodoxo académico, é uma unidade de cultura que se multiplica. Ou seja, um exemplo prático para percebermos o que é um meme é a ideia do boné para trás. Se usar um boné para trás foi uma ideia que se multiplicou com facilidade e ficou na moda. E portanto, a ideia a multiplicar-se do boné para trás é o meme a multiplicar-se. Isto é a ideia ortodoxa, foi cunhada pelo Richard Dawkins, que é o mesmo gajo que escreve sobre os genes e não sei o quê. E depois, pronto, a palavra começou a entrar no vernáculo internauta e os memes para nós já não são isto, mas ainda assim são unidades de cultura que se multiplicam e são constantemente metamorfoseados, que estão em constante mudança, não é? Estão constantemente a mudar-se. E se há uma coisa que faz parte da alma dos memes é a constante mudança e uma adição ou uma limagem das pontas consecutiva. Para as pessoas mais velhas perceberem, um meme basicamente é uma imagem que circula na internet, que normalmente tem um cariz humorístico, pode não ter, mas uma coisa mais básica tem sempre um cariz humorístico e que enfim faz as pessoas rir. Consegues dar-nos algum exemplo para nós pormos aqui no ar? Agarrarem o caixão. Exatamente, estava a pensar não é? nisso, perfeito. Estava a pensar nisso. Portanto, esse é o exemplo mais paradigmático. Viral, não é? Ficou viral. Sim, mas meme. há imensos memes e a constante criação de memes também. Tudo tem potencial por ser meme. Ou seja, se for hoje em dia, ou seja, na internet, no contexto da internet, todas as imagens podem ser um meme. Tu podes ser um meme, eu posso ser um meme. Espero que não seja um meme depois disto. E o que é que um meme vale? Vale dinheiro, vale likes, vale seguidores, vale dores de cabeça, vale haters, vale uma gargalhada muitas vezes. Vale isso tudo. Vale sobretudo gargalhadas, mas também vale. Pronto, sem entrar aqui em grandes coisas, o meme também muitas vezes, e a cultura memética tem muito isso, também pode valer um ombro amigo, se quiseres, uma coisa assim de sentido de relação com o outro, porque há na cultura de memes mais um bocado profunda, há pessoal que se liga e que se relaciona através de memes e fala através de memes e comunica e consegue comunicar. E há páginas só dedicadas a memes e há pessoas que passam horas e horas e horas a ver memes. Os memes podem também ser um vício. Claro, como qualquer coisa que seja gira e divertida e colorida pode tornar-se um vício, mas depois naturalmente também traz as suas coisas. Como é que isto foi parar à revista do Expresso? Isto foi parar à revista do Expresso porque após escrever a tese achei que seria giro publicar uma coisa mais magazinesca, ou seja, uma coisa mais simples e superficial num órgão em Portugal. Achei que a revista Expresso faria sentido porque é o estilo. Propus ao editor ou ao diretor e assim foi. E isto nasce da tua tese de mestrado em Inglaterra. Como é que tu encaixas aqui os memes e a cultura digital na filosofia? Ok, então basicamente o que a minha tese de mestrado defende é que os memes são uma expressão da pós-modernidade. É assim uma coisa muito. Eu acho que seria interessante perceber o que é a claro. Modernidade e a pós-modernidade. Claro, ok. Portanto, onde é que começa um e onde é que acaba o outro? Isso é um debate que eu não tenho resposta, mas eu te convidei para me dares algumas não há resposta a isso, há uma tentativa de resposta. Portanto, teoricamente, a pós-modernidade começará a partir dos anos 60, a partir do maio de 68, ou certamente pós-Segunda Guerra Mundial, disso não há dúvidas, porque a ideia é que a ideia iluminista de que o mundo caminhava num sentido teleológico, ou seja, num sentido para um fim, acabou teoricamente com a Segunda Guerra Mundial. Há quem diga que acabou com a Primeira. Portanto, a ideia de um mundo que caminha
num sentido, digamos, vertical e no sentido de progresso constante e de acumulação de conhecimento, acabou, dizem alguns teóricos, na Segunda Guerra Mundial. Pronto, e aí começou a pós-modernidade. E para definir a pós-modernidade, o autor principal pela definição, que é um francês, que é o Jean-François Lyotard, ele defende que, uma frase muito simples que explica tudo, que é a pós-modernidade é a incredulidade perante metanarrativas. O que é que são metanarrativas? É tudo o que seja maior do que nós indivíduos, ou seja, capitalismo, comunismo, religião, Deus, naturalmente, sei lá, Futebol Clube do Porto, Benfica. Isto são tudo narrativas superiores. Estas últimas duas não tão superiores, mas tudo o que seja maior do que o indivíduo. E este autor francês defende que a pós-modernidade define-se pelo ser humano deixar de acreditar em coisas maiores do que ele e passar a acreditar sobretudo em si. Ou seja, eu tendo a concordar que o mundo funciona assim hoje em dia, que nós também, eventualmente alimentados por redes sociais, vivemos muito para nós mesmos. Ou seja, é tudo sobre nós, é a nossa selfie, a nossa viagem a Ibiza, é o nosso bem-estar, o que é uma coisa importante, com certeza, é a nossa pulseirinha do equilíbrio, ou seja, é tudo sobre nós, não é? E o que ele defende é que a pós-modernidade é esse momento em que é tudo sobre nós. O que é que isto tem a ver com memes? Tem a ver que, além disto que eu defini da pós-modernidade, também há outra questão que é, além da incredulidade perante metanarrativas, há um desencanto perante o mundo. Ou seja, há a ideia de que estamos aqui sem razão, não caminhamos para lado nenhum, simplesmente somos animais que estão aqui a respirar. E eu defendo que, nessa tese, defendo que a cultura dos memes, a cultura mais profunda, está completamente imbuída nesse espírito desencantado com o mundo. É um espírito eventualmente nihilista, um espírito triste, e que depois, sem esperança, e que depois entre si valida-se em si mesmo. Ou seja, as pessoas estão tristes e na internet encontram outras pessoas tristes e revalidam a sua tristeza. Pronto, e eu defendo que a cultura memética é pós-moderna nesse sentido de conteúdo. Depois há outro sentido, que é o sentido da forma, que é mais complexo, mas também, se quiseres, posso explicar. Está correto dizer que a filosofia moderna está mais centrada na busca de verdades universais e na razão, e que a pós-moderna preocupa-se mais com diferentes perspectivas e interpretações? Completamente, é exatamente isso. Ou seja, a modernidade, mais uma vez, não há balizas temporais, mas podemos estabelecê-las. O iluminismo terá nascido o início da Revolução das Luzes, não é? Ou seja, fim do século XVIII. Portanto, a modernidade nasce mais ou menos aí e depois acaba, como eu disse, na Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos, isto não são definições, não são balizas fechadas, obviamente. A pós-modernidade é isso, portanto, nós começamos a desconstruir conceitos, e isso hoje em dia as pessoas podem ter bem consciência, mas todos os debates que hoje temos acerca do descolonizar o meu currículo, de desconstrução do machismo tóxico, desconstrução do racismo, é tudo posto através da agenda pós-moderna. Não quero dizer agenda, é tudo posto através da teoria pós-moderna que saiu da academia e passou à esfera normal, social, banal. Aproveitar que mencionaste a masculinidade tóxica, que conceito é esse? Portanto, a masculinidade tóxica. Vou fazer-me desentendida e eu quero ouvir-te explicar-me o que é. Ok, então eu e também. Como é que olhas para ela também? Muito bem, então a masculinidade tóxica será a ideia de que, se quiseres uma ideia completa de que o homem, do ponto de vista, o homem, ou seja, o homem masculino, tem que ser um homem necessariamente forte, providenciador, que não chora, que aguenta com tudo, e que entre nós, homens, nos damos todos com imensa masculinidade e não podemos falar sobre sentimentos e tristezas. Mas um homem também chora quando assim tem de ser. Um homem também chora assim quando assim tem que ser, com certeza. Pronto, e portanto a masculinidade tóxica é esta ideia de que o homem é só isto, não é? Que é só quer saber deste conjunto de coisas mais materiais e que não tem qualquer abertura ao sensível e às coisas menos brutas. Pronto, e o homem, do ponto de vista, quando digo homem é com H pequeno, não é? É muito mais do que isso. E não sei porque é que nos embrutecemos, porque eu acho que se calhar, não é, estou vivo há pouco tempo, mas tenho a ideia que isto é um processo que terá eventualmente a ver com não sei, capitalismo, coisas parecidas do género, no sentido em que obrigam-nos a competir constantemente, porque eu acho que o homem não é assim por natureza. E estamos a conseguir desconstruir essa masculinidade tóxica? Sim, acho que sim. Há autores, quer dizer, sim, há alguns malta, sobretudo nas redes sociais, que procuram essa desconstrução. Há pessoas que, mesmo homens, que eventualmente serão homens mais tranquilos e menos brutos. Eles próprios têm em si isso, ou veem nos seus pares isso. Mas sim, existe esse processo, muito nas redes sociais, e bem, existe esse processo. Eu já tive a oportunidade de te ouvir em várias conversas, o meio jornalístico não é assim tão grande em Portugal, a referir-se, isso é tão pós-moderno, isto aqui voltando à pós-modernidade. O que é que queres dizer quando dizes isso? Tu insistes muito nesta definição. Isso é culpa da pós-modernidade ou isso é muito pós-moderno? Pois, como é que nós explicamos a um filósofo do século XVIII que
que o Capinha tira uma fotografia com o filho, uma selfie, e o expõe quando o filho vai ao hospital. Isto é, ok, entrando aqui num clichê, num lugar comum, isto é a pós-modernidade no seu esplendor. O que é isto? O que é um gajo estar a tirar um tipo está a tirar uma selfie com um filho para sacar likes? Que mundo é este, não é? Isto é estranhíssimo. E tu, quando tentar explicar isto a alguém, nem é preciso século XVIII, basta ir ao final, ao início dos anos 2000. Como é que se explica isto? Não é? Não se explica. Portanto, as pessoas estão viciadas, estão em lugar comum, mas as pessoas estão um bocado viciadas em si. E as redes sociais vieram expandir isto completamente. Se já existia isto, esta falta de sentido de comunidade, e falta de sentido coletivo, e falta de uma coisa maior antes, não é? Já havia. Agora, então, com as redes sociais, isto fica musculado, porque tu passas a ser a tua. Tu trabalhas para o teu indivíduo, não é? Tu não trabalhas nunca para uma coisa maior. Há forças contrárias a isto e coisas positivas, em que as pessoas trabalham, em que há ensinamentos para coisas coletivas, não é? Além de, por exemplo, estou a pensar em questões ambientais, isto existe, ou seja, existem causas comuns. E não estou a dizer que este conceito de pós-modernidade é uma verdade absoluta e que vemos necessariamente assim, não, com certeza que há questões aqui debatíveis. O ambiente é uma causa comum, eventualmente uma meta-narrativa na qual acreditamos. A pandemia também veio trazer um sentido de comunidade que deita um bocadinho abaixo esta ideia de individualismo total. Mas ainda assim, eu acho que vivemos numa sociedade individualista e que, nesse sentido, que é tão ultra individualista e está um bocado tão doida consigo mesma enquanto indivíduos, é pós-moderna. E depois da pós-modernidade, o que é que vem? Não faço ideia. Pós-modernismo. Não faço, mas não me lembro quem. Mas pós-verdade. Há autores que defendem que já não estamos, que é numa era pós-moderna. Se ainda estamos, porque eu queria perguntar se ainda estamos, mas fiquei a achar que estamos depois da tua resposta. Eu acho que estamos. Há autores que defendem que nem sequer estamos numa hora, porque isso não existe, a pós-modernidade não existe, que ainda estamos numa corrente da modernidade. E não sei responder o que é que vem a seguir. Então o que é que o Almada Negreiros é assim o nosso nome mais esplendoroso no modernismo português, pelo menos? Ele dizia sempre: eu sou moderno. O que é que isso significa? Está relacionado com o que tu estudaste também em Inglaterra ou não? Não necessariamente, ou seja, o modernismo português é muito específico? Sim, e o modernismo tem mais de uma corrente artística, e quando fala mais de uma corrente filosófica, com certeza que se cruzam e que se dão, não há dúvida. Mas eu não me sinto tão confortável para falar sobre o modernismo na corrente artística, mas com certeza que se dão e que se tocam. Portanto, mas na filosofia, a ideia do modernismo, não é do modernismo, mas da idade moderna, de modernidade, é esta ideia, como eu disse, que antecede a pós-modernidade e que é a acumulação de pensamento, não é de pensamento, é acumulação de conhecimento. E como é que um miúdo que chumbou algures na escola em Portugal, não me lembro do ano, e depois estudou Relações Internacionais numa privada, vai depois interessar-se tanto por filosofia? As coisas estão ligadas, acho eu, não querendo estar aqui também entrar em individualismos de trazer uma narrativa a mim mesmo, mas eu chumbei porque estava, sei lá, em lugares comuns, estava descontente com a escola, não me sentia bem, odeio o método de ensino industrial. És um crítico, porquê? O que é que críticas fazes ao nosso sistema de ensino? Que é um tema bastante recorrente neste programa. Então, a crítica maior é que no sistema de ensino público foi que eu frequentei a maior parte do meu tempo até ir para a universidade. Ou seja, a primária também fiz no privado, mas do 5º ao 12º foi tudo no público, com todas as suas coisas positivas, e ainda bem que há pessoas que não têm condições económicas a estudar, mas no geral está mal feito porque pede a elefantes para subirem a árvores, não é? Ou seja, pede coisas completamente bicudas a miúdos, e depois alguns têm essas aptidões e outros não têm, e os que não têm sentem-se burros, sentem-se incapazes e na verdade simplesmente não estão talhados para aquilo. Ou seja, o que naturalmente não tem aqui uma solução para conseguir resolver o problema da educação, longe disso, mas acho que é importante conseguirmos identificar esta questão de que nem toda a gente tem que ser boa matemática, e devemos tentar, de certa forma, que os alunos consigam aproveitar-se e explorarem-se a si mesmos nas escolas, e acho que isso não acontece. E o que é que te deu a escola pública? Consciência de classe? Sim, sobretudo isso, ter amigos de todo lado, com todos os interesses, foi uma coisa muito importante para mim, e me moldou sem dúvida, e hoje é uma benéfica enorme que eu tive foi ter andado na escola pública, senão poderia... Se um dia tiveres filhos, queres metê-los na escola pública? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A única coisa que eu sinto que a escola pública, quer dizer, mas isso é culpa minha, que tenho falta de competências, mas a única coisa que eu sinto que a escola que eventualmente podia ter beneficiado mais de um privado era a nível de inglês.
Olho para os meus pares que estudaram em colégios ingleses ou que esforçaram-se mais em inglês e sinto essa diferença. Então fica aqui uma nota para reforçarmos o ensino de inglês na escola pública. Acho que deve variar bastante de escola para escola e de professores para professores. Como é que se dá depois então o salto e o desafio intelectual que é passar de um sistema de ensino que é o nosso, mais tradicional, para a LSE em Londres, uma escola bastante prestigiada? Ok, então, respondendo ainda à anterior pergunta, tu perguntavas como é que o chumbo e os pensamentos e a filosofia se relacionam. Eu, na licenciatura, percebi-me do que o que eu gostava era, portanto, o pensamento dos teóricos a nível de relações internacionais. Ou seja, eu percebi que gostava muito de teoria, tanto de relações internacionais como de pensamento europeu. Aristóteles, Platão, Maquiavel, esses autores em particular estudei na licenciatura. Gostei muito e percebi que era esse tipo de coisas que me interessavam. Procurei seguir um mestrado que relacionasse relações internacionais e pensamento. Chegado ao mestrado, o meu mestrado chama-se Cultura e Conflito na Europa, eu percebi-me, lendo, portanto, o programa de mestrado, que o que eu queria ali fazer era sobretudo filosofia e pensamento. Ou seja, marimbei-me totalmente para o conflito e para as teorias das relações internacionais e apostei. Investiste mais tempo e interesse. Sim, apostei sobretudo no pensamento, pronto, e assim foi. E aí cruzei-me com assuntos como os que falamos. Mas porquê é que foi um desafio tão grande intelectualmente? É exigente? Sim. Muito diferente do ensino português? Sim, ou seja, eu ali, além de como muitas pessoas tinham um bocado de síndrome de impostor, não é? E era exigente porque eu vinha de um método em que estudava nas vésperas dos exames, nos 3 dias antes dos exames, e tirava boas clássico. notas e mal estudava, e cheguei ali e tinha que ler 30 páginas em inglês académico por dia, pelo menos 30, sobre assuntos que eu não dominava, no qual, mais do que não dominar, era um patinho autêntico. E por isso foi muito exigente. Ou seja, eu lá, basicamente, em Inglaterra, hoje olho para trás e acho que foi até pouco saudável. Tipo, era simplesmente estudar constantemente para conseguir ter a certeza que tinha sucesso naquilo. E o que é que descobriste a nível filosófico? Descobriste novos filósofos que não tinhas descoberto? Claro. Com que filósofo te identificas mais hoje em dia? Com o pessimista Schopenhauer? Com o Wittgenstein? Qual seria? Com quem gostarias de, sei lá, ter um dia inteiro a conversar? Desses dois, sendo que não conheço nenhum. Abre para mais, disse 2 exemplos. Sim. O Wittgenstein é interessante. Não li nenhum destes 2 autores a fundo, sei que eles defendem. Que filósofos que eu gostaria de conversar? Não sei, mas que o Nietzsche também seria uma figura interessante para conversar. E outros filósofos que não são nem modernos nem pós-modernos, mas que são pessoas interessantes. Santo Agostinho. Quem nunca leu Nietzsche, o que é que vai encontrar? Um tipo que escreve brilhantemente bem, com uma clareza ótima e muito, muito, muito ácido e muito zangado, mas com muito amor ali para o meio. E como é que uma pessoa com esta cultura geral que já percebemos acaba a cobrir o Chega? Ok, então, antes de mais, deixa-me só dizer-te, em relação, eu cubro o Chega sim, mas também cubro o PSD também. Ok. Acaba a cobrir o Chega porque entrei na política, no público, e um dos partidos ao qual fui destinado foi o Chega. Acaba a cobrir o Chega também porque isto já não foi uma decisão pela qual não passou por ti a decisão? Não passou por mim, com certeza, mas acho que é um partido interessante, não é? Mas gostas da cobertura? É preciso ter estômago? Eu pergunto isto porque eu acho que é uma coisa que eu teria alguma dificuldade em fazer, portanto estou curiosa. Mas alguém tem de o fazer, visto que é a terceira maior força política no Parlamento. Mais do que estômago, eu acho que é preciso experiência, que é uma coisa que eu não tenho muita, mas é preciso experiência para saber que estamos a lidar com um partido que começa a ficar cada vez mais sofisticado, que começa a importar a sua sofisticação aos partidos de extrema-direita europeus, e que por isso é um partido muito perigoso, no sentido em que há muitos truques e muitas maneiras deles quando digo nos, jornalistas, nos enganarem. Exemplo paradigmático, sei lá, lembro de estar a cobrir uma conversa de imprensa do Ventura, quando foi o João Galamba, quando foi anunciado ministro das Infraestruturas, e nessa conferência, se não me engano, a Ventura começou a dizer que ele foi condenado, ele estava constituído de arguido, ou seja, um conjunto de coisas que eu não podia citar em ON, porque citando esse ON estaria, portanto, a dar uma notícia, a dar informação falsa. Ou seja, há um conjunto de coisas, de sofisticações, que é preciso ter particular
cuidado com o Chega. Outros partidos eventualmente também o fazem, mas acho que o Chega faz até com alguma vontade. E como é que sentes o fenómeno do Chega? Como é que o explicas? E vês-te a ter cada vez mais trabalho nesta cobertura? Ou seja, o partido vai continuar a crescer? Terá representação agora na União Europeia nas próximas eleições? Com certeza, não há dúvida nenhuma que terá representação, não é? Acho que se vai safar nas eleições para o Parlamento Europeu. Em Portugal, eu acho, ao contrário de algumas pessoas, eu acho que não fica por aqui, porque ainda acho que há gente para mobilizar. Portanto, lugar comum já sabemos que o Chega mobiliza descontentes, não é? Não só, mas sobretudo descontentes, e há muitos descontentes para mobilizar, e acho que vai continuar a crescer. E pronto, e eventualmente chegará ao governo um dia. Não ficarei particularmente feliz com isso, não é? Mas é possível, não há dúvida disso, basta olhar para a Europa, não é? E o PSD, que também acompanha, sentes que está mobilizado agora com esta liderança mais recente? O PSD está-se a mobilizar neste momento em particular, neste contexto em que hoje estamos a falar, que é esta questão do SIS e este drama na política, mas mobiliza-se mais por erros eventualmente do PS do que propriamente por mérito. Ou seja o PSD sente que tem que fazer qualquer coisa porque estamos de tal forma metidos no emaranhado nesta história que naturalmente mobiliza. Não sei se é por um mérito particular. Se pudesse escolher um partido para fazer cobertura, escolherias outro ou ficavas com estes? Eu gosto destes, sinceramente, gosto destes, sim. Gostas destes, ok. Antes disso estiveste no Tal e Qual. Estive no Tal e Qual, confirmo. O que é que fazias no Tal e Qual? Tudo. Eu nunca abri um Tal e Qual, tenho que dizer. Eu sei que muitas pessoas me estão a ouvir, já abriram e até continuam a comprar, claro. não é? É um público mais velho, não é? Um público mais velho. Que leu Tal e Qual. Sim, um público mais velho, um público eventualmente mais excluído, no sentido em que não adere aos mídia mais tradicionais e mais legitimados. Foi uma experiência muito divertida, bastante doida, posso pôr assim, foi completamente doido. Falava sobre tudo, ou seja, tanto escrevia sobre lenha, literalmente, sobre a lenha está a subir e está a descer os preços, e que é uma coisa giríssima, é uma coisa, eu acho interessante, como escrevia sobre o PSD, sei lá, como escrevia sobre política, ou seja, tanto íamos ao particular de coisas pequenas da vida, mas que têm graça, como o preço da lenha, ou o preço das melancias, ou a influência da dessalinização no futuro da água em Portugal, como a questões maiores e políticas. Foi giro, foi um verão, foi giro. E antes estiveste no Jornal I e no Jornal Sol, e aí sim tiveste uma agenda bastante preenchida, uma carga horária bastante exigente, e foi uma grande aprendizagem. Como é que correu esta experiência no Jornal Sol? Foi total aprendizagem. Era isso, uma agenda preenchida é uma maneira muito simpática de pôr a coisa. Eu imagino que os meus diretores antigos do Sol, não sei se vão ver isto ou não, mas de facto aquilo era os horários eram algo violentos, não é? Mas é uma coisa também muito típica do jornalismo que hoje em dia já não, ainda bem, totalmente ainda bem, já não, pela qual já não passo tanto. Mas era assim, era das 11 às 11 todos os dias, às vezes mais cedo, a entrar, e havia éramos poucos jornalistas, pronto, era o que era, e portanto havia um país todo para cobrir, no meu caso, que estava na política, e era muito desafiante, mas totalmente aprendizagem, levei porrada da velha lá, mas isso é importante. Quer dizer, é importante no sentido, tem que ser saudável, não é? Mas ajudou-me a formar enquanto jornalista. Acho que quase todos os jovens jornalistas, se estiverem a ouvir, vão entender o que estás a dizer. Achas que esta tua história no jornalismo, vindo tu de uma área que não é jornalismo, demonstra alguma abertura das relações para contratarem jornalistas que não são formados em jornalismo, em ciências da comunicação, que na maior parte dos casos é o que acontece? Sim, eu acho que as redações, eu acho que cada vez mais se procura jornalistas ou futuros jornalistas que saibam algo sobre algo fora do jornalismo, ou seja, que tenham alguma coisa a acrescentar fora do jornalismo. Exemplo, uma pessoa que tem estudado biologia com certeza faria muito bem parte de uma secção de ambiente, não é? E eu acho que as redações cada vez mais tendem a procurar isso. Eu não conheço bem o mercado, mas dá-me a entender que a maior parte dos jornalistas são formados em comunicação social ou cursos pares a esse, e acho que as redações cada vez mais procurarão gente de outras áreas. Acho que teve influência também na minha entrada, eventualmente no público. Poderá ter tido influência. Então, já temos aqui alguma experiência de Gen Z e já tiveste em 3 órgãos de comunicação social, sempre na área de jornalismo político. Acho que é legítimo perguntar-te como é que vai o jornalismo político antes de irmos ao como é que vai a política em sentido mais lato. O jornalismo político mantém-se, diria bem, interessante. Acho que se faz jornalismo político muito giro em Portugal. Eventualmente já se terá feito mais giro. Uma referência no jornalismo político, Ana Sá Lopes?
Sim, Ana Sá Lopes, sem dúvida. Por acaso acertaste mesmo. Mas há outras referências do Independente na altura, não é? Eu gosto até do jornalismo assim um bocadinho mais atrevido. E pronto, mas acho que se faz um jornalismo em Portugal, não há, do jornalismo político, acho que há coisas interessantes, mesmo nos órgãos concorrentes, há coisas muito giras e muito bem feitas. E como é que vai a política em sentido lato, como dizia, a Comissão de Inquérito à TAP, a Operação Tutti Frutti, António Barreto falava de uma república de garotos. Pois, sim, eu acho que neste momento Está interessante ou degradante a política portuguesa? assim, eu não sei se estaria degradante. Interessante está com certeza. Degradante eu não sei se está na sua totalidade, mas estamos a ver tempos um bocado estranhos, não é? Algumas pessoas que eu conheço, jornalistas políticos bem mais experientes do que eu, dizem que nunca não se lembram de uma coisa deste género nos últimos 15 anos, que de facto está a ser uma coisa assim um bocado dantesca, não é? Uma coisa um bocado fora de normal. E depois parece que vivemos aqui num amaranhado e numa camada de informação que está tudo a boiar. Eu sou jornalista de política e muitas vezes estou a boiar em informação. Eu já não me lembro do que é que me lembro. É tanta coisa e tanta informação contrária que é preciso abrir as notícias, ver as datas das notícias, ver o que é que disse, ver o que é que depois o que disse não foi desdito. Pronto, é uma complicação. Pelo menos falo deste caso do SIS e do CIRP. Em particular, este caso está complicado e atenção que antes disto há uma antecedência, não é? Portanto, isto começa tudo mais ou menos 25 de dezembro, 26 de dezembro com Alexandre Reis. E que consequências terá, além de continuação de alguma descredibilização da classe política, que continua, não é? Em curso. Assim, não vou dizer nada que ninguém tenha dito. Acho que a própria Sá Lopes disse isso. Uma das consequências é sem dúvida a ascensão de Chega, não é? No sentido em que as pessoas desmobilizadas ou até que votam num partido de sistema olham para isto e está de tal forma fora do normal, Do controle. do controle. É um carro sem travões a descer uma rua íngreme. Portanto, ficam descontentes e eventualmente porão um voto no partido de extrema-direita. Acho que por isto se insufla ou Chega, não tenho grandes dúvidas disso. No entanto, ouvimos algumas vozes dizer que esta é a geração política, a melhor geração política que já tivemos. Faz sentido? Porque viemos de uma ditadura? Ou não faz sentido? E não é esta uma exemplar geração de políticos? Eu já ouvi isso e não concordo que seja a melhor geração de políticos. Acho que a nossa geração em particular é muito boa, mesmo, mas não é na política. Porque eu acho que os grandes quadros afastam da política. Os grandes quadros? Sim, os grandes quadros afastam-se da política. As pessoas que são realmente capazes, realmente não é inteligentes, mas realmente capazes, com algo a acrescentar, vão para a sociedade civil, vão para a academia. A política está de tal forma descredibilizada que afasta quadros. E eu acho que não temos grandes quadros da nossa idade. Posso dizer que não há um quadro na política, num partido da minha idade, da nossa idade, que se destaque, ou que eu acho particularmente capaz. Contudo, vejo esses pais na sociedade civil aos molhos. E se olharmos para a Constituinte, para a Assembleia Constituinte, e se compararmos a qualidade da Assembleia Constituinte com a de agora, pronto, é um Porque é que a burro no política estômago. não está a conseguir reter talento? Falamos às vezes que as empresas não têm talento e a política, aparentemente, pelo que tu me dizes, também não está a conseguir reter o talento português. Eu acho que afasta, acho que muitas vezes as pessoas não estão para se chatear. Por exemplo, agora outra questão que se levanta e depois há os limites do jornalismo, não é? Até que ponto é que um político pode ter a sua vida escrutinada, não é? E isso também levanta questões, porque muita gente não está para se chatear, não está para estar na capa de uma revista a dizer que foi de férias para Vale do Lobo com não sei quantos filhos e cunhados e não sei o quê. Por isso eu acho que essa questão está de tal forma, o político hoje em dia está de tal forma pressionado e é de tal forma um saco de pancada que eventualmente isso afasta a política. Mas pensa bem nesta ideia do político um saco de pancada, porque nós não podemos achar que os políticos também não são gente. E se tu pensares na questão, por exemplo, no debate do humor, hoje em dia debatemos sobre tudo, não é? Debatemos se tudo pode ser debatível, se há piadas que não podem ser feitas, etc, etc. Tu nunca viste um político a levar pancada e a vir dizer: pessoal, calma, isto aqui não é fixe. Tipo, isso não acontece, porque os políticos são sacos de pancada autênticos e não é normal, porque os políticos são pessoas e apesar de alguns serem não muito sérios, é preciso tratá-los enquanto pessoas, naturalmente. Empatia pelos políticos não sérios? Empatia por todas as pessoas no geral, todos os seres humanos, não há distinções. E tudo o que os jornais fazem é jornalismo? Não. Então, Nem tudo o que os jornais fazem é jornalismo. Eu acho que já fiz coisas que não são bem jornalismo. Neste jornal não, mas noutros talvez. Acho que há coisas que são mais magazinescas e mais até um certo voyeurismo.
do que propriamente interesse jornalístico. Se bem que no limite, depois os teóricos discordarão e dirão que tudo é jornalístico porque tudo é interessante. Saberes que vou inventar. Saber que agora o Sócrates está no Brasil a beber uma caipirinha não é interessante do ponto de vista político, mas ao mesmo tempo quer dizer qualquer coisa, não é? Mas pronto, aqui há uma barreira que não se sabe, não é? Que é uma nuance. Isto é interessante politicamente ou não? Não é interessante, não é um facto, não é uma notícia. Mas o que é que isto quer dizer? Quem é que dita são as direções. Pode ter uma leitura. Cada jornal. Sim, Cada com certeza. órgão de comunicação social. Com certeza. Qual é que é o papel da imprensa na sociedade nos dias de hoje? É um papel vital e é um debate interessantíssimo que deve ser feito o mais cedo possível. Se por um lado temos. Se por um lado, portanto, os mídias são os cães de guarda da democracia, são vitais à democracia e têm que ser consumidos. Por outro, por não serem consumidos, não têm dinheiro. E portanto o que está a acontecer é que muitos jornais e muitas agências de mídia estão a ficar incomportáveis do ponto de vista financeiro porque não há consumo. E esse consumo muitas vezes deve-se ao facto das pessoas acharem que a informação é grátis. Os jornais tiveram alguma culpa nisto, porque a partir de 2000 quiseram sofisticar-se, ir para a internet e fazer tudo grátis. Os jornais têm culpa nisto, mas as pessoas não podem achar que a informação é grátis. E vai ser um grande problema, porque há muito poucas empresas dos mídias que estejam neste momento financeiramente saudáveis. Isso vai ser um grande problema para a democracia. Já está a ser, não é? Já está a ser, com certeza. E como navegar então num contexto com cada vez mais attention span, notícias grátis, produtores de conteúdo, fake news e redes sociais? É distinguir. Assim, eu aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, é distinguir. Tu quando vês um P público ou quando vês um Ed Expresso, quando vês um O do Observador, sabes que em princípio aquilo é credível, não é? Quando vês um RTP é credível, não é? E se quando vês um Dioguinho ou um Tá Bonito, sabes que aquilo em princípio não é credível. Quer dizer, eu sei, tu sabes, e certamente as pessoas neste estúdio sabem, mas como é que se explica isto a gente, ou a gente mais velha, ou a gente info-excluída, não sei, com formações, com netos, sei lá, a explicar. Mas é uma coisa importante isso que perguntas. É um debate importante. E como é que sentes? Podes beber água, estás com sede? Sim, bebe. não tem água. Mas tens ali mais. Eu percebi que Sorry. estavas a seco. Não. Sim. E tu, Gen Z, um jornalista jovem, jornalista júnior, não sei se usa essa expressão, como é que tu sentes os jornalistas séniores em relação à sua profissão? Eles que vêm de um contexto em que o jornalismo há uns anos, nos anos 90 havia dinheiro, fala-se da época das galinhas gordas. Como é que os sentes agora nas relações por onde foste passando? Há um desencanto com a profissão ou continua a haver uma motivação para fazer aquilo em que mais acreditam? É uma mistura giríssima, porque são as pessoas que dizem: pá, tu sai disto o mais rapidamente possível, sai disto mal possas, mas depois passado um segundo tu vê-las com um sorriso de orelha a orelha e a passarem-te essa felicidade. Existe, claro. Eu já vi esse contraste em relações também. E isto aqui é tipo num espaço de 20 segundos. E isto aqui é o maior elogio que se pode fazer a uma pessoa. Porque esta pessoa ao mesmo tempo está preocupadíssima contigo e está-te a dizer isso, sai mal possas, mas depois está feliz e transparece essa felicidade. No geral, eu sinto que certos jornalistas, não todos, talvez os tenham tido mais sucesso, não querendo comprometer muito com isto, mas talvez os tenham tido mais sucesso, são felizes com a sua profissão e vivem com muita felicidade com esse assunto. Outros não. Talvez tenha a ver com o sucesso, não é? Talvez o que é ter sucesso? É ter um nome reconhecível? É fazer trabalhos de que gostes? É ter tempo para fazer os trabalhos de que gostas? É o quê? Ter sucesso no jornalismo? Pois, eu acho que ter sucesso no jornalismo é dar boas notícias, sem dúvida. É dar boas notícias, dar boas caixas. Uma caixa é uma notícia que não tenha sido dada. Isso é ter sucesso. Depois haverá pessoas que gostam mais de protagonismo e outras que não gostam tanto. Ambas válidas, a meu ver. Mas o conceito de sucesso, com certeza que é um conceito líquido. Desculpa, que é debatível, não é? E o que é mais efervescente em Portugal? A crónica política ou a crónica dos costumes? Efervescente, é política. Efervescente, ou seja, que está a bombar, não é? É política, infelizmente, não é? E com qual te identificas mais? A dos costumes. Que é que tu escreves? Era que eu escrevo, neste momento estou calado, mas sim, era que eu escrevia. Escreves, tens muitas, sabes quantas crónicas tens ao todo? Sei, mais ou menos. Não estive a pô-las no computador, serão publicadas, quase, não estou nos 100, mas estou nos 80 e tal. Publicadas. Fora as outras que deves ter em carteira ou não? Sim, em carteira. Porquê é que achas que a crónica dos costumes, ou uma crónica não aparentemente, não só política, perdeu espaço nos jornais? Eu acho que falta talvez o leitor não esteja com tanta vontade para isso. E se me perguntares porquê, não sei muito bem responder, mas
acho que a bolha que ligava mais a políticas e notícias nos anos 80 e anos 90, muito por estar na ressaca da ditadura, era uma bolha com imensa esperança e com imensa vontade de viver. E tu vês as capas do Independente e são giras, e as crónicas do MEC e são muito giras. Havia essa vontade, não é? Essa ideia de felicidade, e hoje em dia se calhar estamos um bocadinho mais apagados. Mas com certeza que ainda há boas crónicas de costumes. Há autores que continuam a escrever, sei lá, Miguel Esteves continua a escrever neste caso no Público, e é interessante, mas não tem a mesma garra nem a mesma. E só este ano recebeu o prémio Crónica, passado tantos anos, incrível como Portugal demora às vezes a reconhecer os seus talentos. Quem é que tu gostas mais de ler na imprensa portuguesa? Antes de perguntar quem é que não gostas, espero que também tenhas uma resposta. Diana. Olha, quem eu gosto de ler, gosto muito, já falei 2 vezes dele, Miguel Esteves Cardoso, escreve no jornal. Gosto isto aqui, sim, não tem mal a dizer. Gosto muito de ler o meu diretor, antigo diretor, que mudou agora a direção do Público, portanto, Manuel Carvalho. Gosto muito de ler. Depois no Público leio também a Carme Afonso, o João Miguel Tavares. Lês e gostas? Claro, gosto da Carme Afonso, gosto bastante, e do João Miguel também. Gosto. Por exemplo, da Carme Afonso eu gosto porque até podemos não concordar na maioria das coisas, mas a Carme Afonso tem uma coisa que eu acho giríssima, que é ela está-se nas tintas. Ela escreve o que lhe apetece. Ou seja, ela tem aquela acidez que falta aos cronistas, ou aos cronistas que são muito ambiciosos e querem ser muito queridos e agradar a todos. Não, a Carme Afonso está-se nas tintas, diz o que lhe apetece, bate em quem tem que bater, e depois bate de uma forma graficamente violenta. Ela no outro dia literalmente pediu a cabeça do Coutinho Figueiredo. Isto, quer dizer, claramente isto aqui não é bem a cabeça, não pode ser a cabeça, mas esta imagem tem graça e faz-nos ver coisas e sentir coisas que hoje em dia está tudo amorfo e não se sente. Então não há saudades das crónicas do Rui Tavares? Eu nunca li muitas crónicas do Rui Tavares. Ocupava o mesmo espaço no jornal, certo? Sim, é a última página. Eu nunca li muito o Rui Tavares, embora tenha uma admiração por ele. Aliás, é dos poucos políticos que tem claramente bastante densidade intelectual. No Parlamento deve ser eventualmente o que até tem mais. Sim, eu lembro-me de há uns tempos te ouvir dizer, já há bastante tempo, que Portugal não tinha bons conservadores, ou não havia bons representantes do conservadorismo em Portugal. Continuas com essa ideia? Completamente. O conservadorismo está morto em Portugal? E é por isso que o CDS deixou de existir no tabuleiro político? Ok. Eu acho que o último CDS portanto, o CDS de Chicão não teve no Parlamento, o anterior era da Cristo, exatamente. Eu acho que a CDS, não conheço tão bem assim o partido, mas acho que a CDS, portanto, tem uma ala mais liberal, teve uma ala mais liberal economicamente, e o conservadorismo não é necessariamente liberal do ponto de vista económico. E, aliás, o conservadorismo associado à democracia cristã é bastante providenciador. E, por exemplo, a ideia do Estado Social nasceu com Bismarck, que era um conservador. Por isso essa ideia de que o conservador é um anarcocapitalista, um grande liberal, é uma ideia errada. E é possível ver um conservadorismo a Marcelo, ou um conservadorismo a Adelina Mar da Costa, ou um conservadorismo a Freitas do Amaral, sendo que o Marcelo e o Freitas do Amaral não são necessariamente grandes conservadores, mas têm coisas conservadoras neles. É possível ser estes conservadores e ser a favor de um Estado de Providência, que é o caso. O Marcelo não é necessariamente um conservador, tem tiques conservadores e é a favor do Estado de Providência. E esse conservadorismo em Portugal desapareceu totalmente. Tens o Marcelo, na Assembleia da República não tens ninguém. O Chega não são conservadores, são homens violentos e zangados. O PSD não tem esses conservadores, pelo menos que se destaquem, poderá ter, mas não tem. Mas acho que esse conservadorismo antiga, que providenciava e que era preocupado com questões sociais e preocupado com o Estado Social, não existiu, não existe mais. E faz falta o conservadorismo? Claro que faz falta. Claro que isso faz falta. A ideia de que a direita é necessariamente os maus que querem tirar tudo aos portugueses e que não ajuda, que é uma ideia consagrada em Portugal muito depois do Passos, a meu ver é uma ideia errada. A direita pode providenciar, pode ajudar, pode emancipar, não é? Porque é que o Estado Social surge? O Estado Social surge e vem para emancipar as pessoas, e isso não é necessariamente uma coisa da esquerda. Em Portugal hoje em dia é, porque a direita não sabe que pode ser providência, não é? Mas a direita não é esse bicho-papão que vai retirar dinheiro e retirar as condições e as benesses sociais às pessoas. Ou não devia ser. Aquele tal ano que reprovaste na escola foi o ano em que despertaste politicamente à esquerda e começaste a ter ideias próximas do comunismo e do anarquismo. É Nem verdade. conhecias o Karl Marx Não e conhecia o Karl Marx. já simpatizavas com o comunismo e o anarquismo. Portanto, isso sim. Ou seja, Como assim? como assim? Isto aqui, hoje em dia, eu vejo ainda alguns lives disso. Eu não sou comunista, mas vejo alguns lives disso em mim, que é
a mim politicamente, ou seja, uma preocupação constante com o outro, ou que o outro esteja bem, ou que consigamos que o outro se emancipe, não é? Economicamente, socialmente, não é? E os meus primeiros lives políticos foram esses. Claramente muito verdinho, não sabia literalmente o que era Karl Marx, mas tinha um amigo que também não sabia o que era Karl Marx, mas via os documentários do Zeitgeist Addendum, que era uma coisa do passadíssimo, e que havia essa ideia de que vamos mudar o mundo, e vamos mudar o mundo e o dinheiro não precisa de existir, e vamos trocar produtos, não é? Que de forma muito simples, não é o que o comunismo é, mas é uma das coisas que o comunismo se propõe. E senti essa atração, depois com o tempo fui mudando essa maneira de pensar. Não defendo isso hoje em dia, mas há certas coisas que me ficaram, que é essa questão de todos conseguirmos ter direito às mesmas questões básicas, educação, saúde, estas duas sobretudo. Então quem está a ouvir esta conversa está completamente dividido, então, mas afinal, como tu dizes, este gajo, então afinal o Henrique Pinto Mesquita é de esquerda ou de direita, é liberal ou é conservador? Faz sentido sequer estes rótulos? Estes rótulos são importantes para fazer mapas do que são as pessoas, mas esse eixo de esquerda-direita é um eixo, a meu ver, antagónico, anacrónico, que não faz sentido. E há autores também que o defendem. E é um eixo muito estéril, não é? Ex-direita ou ex-esquerda, como se tu pudesses ser só uma coisa ou outra, tu podes ser várias coisas dentro de ti. E o conservadorismo. Há quem diga, há autores que dizem que o conservadorismo é mais liberal do ponto de vista económico e outros que dizem que não. E as coisas em si são muito líquidas, não é? Não é uma coisa estanque. Isso é importante definir politicamente, explicar porque a política situa-se sempre em mapas e não em caixas, não é? Tu não existes só aquilo, tu existes em muitas outras coisas. E a política, sobretudo o pensamento político, é água, não é dardos nunca. Mas o conservador, voltando atrás, que é contra, por exemplo, a eutanásia e que é contra o aborto, faz falta? Não sei se faz falta, tem direito a existir com certeza. E uma coisa que às vezes me irrita em alguma esquerda é um desrespeito total ao pensamento pró-vida de alguns conservadores. Não acho que seja uma mente de captação alguma ser contra o aborto ou ser contra a eutanásia, de forma alguma. E se quiseres, faz falta, no sentido em que traz pluralismo e traz uma visão sobre o homem, com H grande, diferente da pós-moderna, por exemplo. Onde é que ficou o sonho de seguir a carreira diplomática? Esse ficou pelo caminho, pelos arquivos de Mené, numas páginas certamente já apagadas. Esse sonho era mais uma questão de seguir os passos da família do que propriamente. Tiveste um bisavô que foi embaixador. Tive um bisavô que foi secretário-geral de Mené, e depois tive um avô diplomata e mais outros familiares. É giro. A ideia da diplomacia é gira, a ideia romântica passada que lemos, por exemplo, no Franco Nogueira em Macau, é gira, mas acho que é hoje em dia, sem querer magoar os meus amigos, os meus pares, amigos diplomatas, seguimos sobretudo uma ordens da União Europeia e não há muito espaço para o nacional, não estando eu no Mené e ouvindo o que me contam. Olha, e ouvi dizer que tens tiques de MEC, que gostas de analisar a Portugalidade, as especificidades de Portugal e dos portugueses. Mentiram-me ou é uma coisa que gostas de analisar, pensar, discutir, conversar? As tascas, a nossa paisagem, as pessoas que fazem coisas estúpidas ou parvas, mas genuínas. Não, completamente, acho que é totalmente verdade que eu gosto disso. Observar isto pode ser um modo de vida? Não, sim, pode ser um modo de vida. Eu gosto muito do pequeno. Eu gosto muito de coisas pequenas. Gosto muito de ir à aldeia pequenina, que não se passa nada e que não é tocada aqui pelo desvirtuar que o capitalismo traz às coisas, não é? Portanto, gosto dessa ideia do pequeno e do que é genuíno. Isso é muito difícil encontrar na Europa, no Ocidente e sobretudo o capitalismo vem destruir esta questão da genuidade, não é? É tudo muito superficial, ou é tudo uma vontade de ser algo, não é? Há sempre uma vontade imbuída e nunca há necessariamente o ser só. E eu acho que passeando por Portugal e passeando pelo mundo aos sítios pequenos tem isso. Por exemplo, o Pessoa tinha um poema que é: o rio corre para a minha aldeia, é mais bonito do que o Tejo porque é mais meu. Era uma coisa assim de género. E essa ideia do que é mais nosso, ser mais bonito, é uma ideia que eu acompanho totalmente. Guimarães é um sítio pequeno? É um sítio pequeno.
Comparado com Lisboa. comparado com Lisboa. E Quem é Guimarães no mapa, além de ser o berço da nação? E o que é que ficou em ti? O que é que está em ti de Guimarães? Como é que foi crescer, no fundo, em Guimarães? Bem longe de onde estamos hoje aqui a gravar esta entrevista. de Guimarães ficaram os meus melhores amigos e ficou a minha infância, a adolescência total, que foi uma loucura divertidíssima, que ainda hoje tento prosseguir, não com tanta satisfação. E ficou uma cidade linda de morrer, mas que não oferece tudo o que uma pessoa gostaria de ter, nomeadamente. O que é que falta em Guimarães? Bater na minha cidade é uma coisa muito simpática. Em Guimarães falta. Com vista a melhorá-la sempre. Sim, em Guimarães falta algumas pessoas, posso dizer eventualmente simplesmente acontecer, mas falta algumas pessoas para conversar. Para conversar. Sentiste falta disso ao longo do teu crescimento? Eu Estímulo intelectual? Eu refugiei-me nos meus Nos amigos. livros? Eu refugiei-me num ou outro amigo que eventualmente nenhum deles está em Guimarães, mas são de Guimarães. E esses concordam comigo. Quer dizer, não espero que isto simplesmente é isso. Ou seja, falta algum estímulo. Do ponto de vista cultural, Guimarães é uma cidade que oferece bastante coisas e alta cultura. E toda a gente lá, eu fui lá de visitas escolares por causa da história, não é? E alta cultura, atenção, festivais de jazz, coisas boas, teatro, então, mas pares, ou seja, gente da minha idade, normal. Acho que encontro com mais facilidade aqui em Lisboa. Talvez porque são mais pessoas, com certeza, não é? Gente normal? Era mesmo essa a expressão que queria usar. Gente normal, ou seja, gente que tem os teus interesses. Sim, e gente que ouviu mais do que uma opinião do que aquela que houve à mesa de casa. Ok. Olha, e as crónicas que agora não tens publicado, tens continuado a escrever? Há esse ímpeto de um cronista que és e foste durante muito tempo. Já aqui sabemos quase 100 crónicas. Continuas? Temos aqui um futuro escritor? As crónicas continuam a ser escritas, não com tanta frequência e com zero publicação. Temos um wannabe futuro escritor, sem problema, para já não há nada publicado, não sei se algum dia haverá, mas sim, há esse desejo, não há problema. Digo com toda a vontade, claro. E há uma coisa que vem de pequeno. Disse-me um amigo teu que quando eras pequeno escrevias cartas e poemas à tua mãe e que escrevias muito bem para uma criança. Isto é verdade ou é mito? Epá, acho que isso é. Não sei se escrevia bem ou não, mas escrevia com muita frequência para a minha mãe, coitada, ainda hoje em dia escrevo. Gostas de escrever cartas, é uma coisa engraçada porque já está em desuso, não é? Sim, as cartas são. Sim, gosto de escrever cartas. Hoje em dia acho que não escrevo muitas cartas, mas sim, gosto de escrever cartas, poesia. E escrever para a minha mãe e sei lá, em miúdo, eventualmente com alguma frequência, não sei se o fazia bem ou não, só olhando para elas agora. Nunca mais lá foste? Não, nem sei onde é que isso está. Graças a Deus, na altura não escrevia no Word, como escrevo agora, por isso escrevia num papel e isso está tudo perdido. Parabéns. Que liberdade te dá escrever crónicas? Dá-te liberdade para o pensamento, arrumas ideias que estão assim meio dispersas na tua cabeça? Eu não sei se arrumo necessariamente ideias, o que eu faço é literalmente tipo despejar. Estás a ver? Há um autor que dizia que escrever é deitar sangue. Tipo, tu não estás numa coisa mecânica tipo a clicar em teclas. Não, tu estás a deitar sangue e depois aquilo vai fazer sentido. Mas acontece a vontade, tenho que me sentar a escrever, Sim, ou agarro na nota do telemóvel, ou sentas-te ao computador e pensas agora vou dedicar mais não tempo. é mecânico, não é robótico, é vontade, é um ímpeto natural. Pode ser uma conversa, pode ser uma situação que se passa no teu dia a dia. Uma coisa estúpida, sobretudo, escrever pensamentos estúpidos, divertidos. Já não sei quem é que havia um pintor que todos os dias pintava desenhava, acho que era Jalí Pomar, que todos os dias desenhava a frase, o momento mais giro do seu dia, o momento mais bonito, era isso, e antes de ir para a cama. Pronto, eu tento de certa forma fazer um bocado isso, não estou a escrever todos os dias neste momento, mas todos os dias tento escrever a coisa mais bonita que vi, que mais me marcou. E teremos algum dia um livro de crónicas de Henrique Pinto Mesquita? Eventualmente teremos. Já estavas a reunir, percebi aí, já andavas a reunir para depois não ser complicado fazer a reunião, lá está, dos textos que andam para aí. Esperemos com mais crónicas publicadas no futuro um dia. Veremos. Vamos fazer um best-of, não é? Best-of, editado por ti. Estamos diante de um notívago que gosta de partir chão no luxo ou em qualquer pista de dança. Os amigos dizem que abre pistas de dança em sítios improváveis. Também gosta de escrever pela noite dentro. Talvez lhe tenha ficado das noites pré-adolescentes a perder-se na internet, essencial para o crescimento e fermentação da criatividade. A infância foi passada a receber amor da mãe. É um menino da mamã que lhe escrevia poemas em criança. Na primária, em Guimarães, estudou num colégio católico. Engolido a formação católica quanto baste. No 5º ano, mudou para a escola pública. Fez muitos amigos, mas mais do que isso, amigos muito diferentes de si. Vindo de um meio privilegiado,
a escola pública trouxe-lhe consciência de classe, fê-lo passinho a passinho, sempre sem consciência de que estava a ganhar essa consciência. Sempre foi o puto giro que se dava com os mais velhos, altamente sociável, enigmático, era o ídolo dos betos por ser um beto guna e adorado pelos gunas de Guimarães por ser um guna beto, no fundo, esquecendo os rótulos adolescentes. É uma pessoa que se dá bem com toda a gente e cuja maior qualidade é estar à vontade em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Como as notas não davam para grande coisa, estudou Relações Internacionais numa privada, no Porto. O pai apostou que não aguentava 2 meses, mas concluiu o curso no tempo certo e percebeu que o que mais gostava era de pensamento e foi por isso que seguiu para a Filosofia em Londres. A curiosidade pelo jornalismo despertou depois de ler um artigo do jornalista Robert Caro, que tem 87 anos, e o 5º volume da biografia do Lyndon Johnson há anos por publicar, para a ânsia dos críticos e fãs que temem que ele morra antes. Juntou-lhe o gosto pelos jornais, onde escrevia crónicas, e pela escrita. Farto de enviar currículos para Bruxelas, começou a enviar currículos para as relações portuguesas. Ciente de que entraria numa profissão que não lhe traria dinheiro, mas gozo, gostava de ser o Miguel Esteves Cardoso da nova geração. Nós achamos que tem todas as condições para ser o Henrique Pinto Mesquita da sua geração e agradecemos-lhe pela companhia da última hora na Antena 3 e na RTP3. Henrique, obrigada. Obrigado. Consegues afinar agora melhor a música? A minha geração. O que vamos fazer?